Observe questão 12. Observe a tabela abaixo, preenchida com os 30 primeiros números naturais. Primeira coluna, segunda coluna, terceira, quarta, quinta. Primeira linha, segunda linha, terceira, quarta, quinta, sexta linha. Nela podemos indicar a posição de um número através das linhas e colunas. Por exemplo, o número 23 se encontra na quinta linha e terceira coluna. Desta forma, dando sequência ao preenchimento da tabela conforme o padrão apresentado, podemos afirmar que o número 1022 se encontra na... Bom, então vamos lá. Ele foi fazendo essa tabela, todo mundo consegue ver bem aí, né? Aqui a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta, sexta, primeira coluna, segunda, terceira, quarta, quinta. O que que a gente vê? A gente vê o seguinte, que ele colocou, ó, os 5 primeiros números, depois os 5 segundos, do 6 ao 10, do 11 ao 15, do 16 ao 20. Então ele está fazendo grupos de 5 em 5. E outra, se você perceber os elementos da primeira linha, os elementos aqui da primeira linha, são os números que o resto da divisão por 5 dá 1. Né, ó, 6 dividido por 5, bota 1 no quociente, vai dar resto 1. 11 dividido por 5, 2 no quociente, vai dar resto 1. Então os elementos da primeira linha são os números que divididos por 5 dão resto 1. Ora, da segunda linha são os números que divididos por 5 dão resto 2, aqui dão resto 3, aqui dão resto 4 e naturalmente aqui dão resto 0. Ou seja, a última coluna são os múltiplos de 5, beleza? E uma outra coisa que a gente vê aqui, os elementos da primeira linha são da seguinte forma. Se eu fizer a divisão por 5, o número que está aqui vai ser igual ao quê, ó? Vamos testar o 1 primeiro. O 1 vai ser 0 vezes 5 mais 1, certo? O 2, deixa eu apagar o apagador aqui. Vai ser o 2, 0 vezes 5 mais 2. O 3 vai ser 3 igual a 0 vezes 5 mais 3. O 4 vai ser 0 vezes 5 mais 4, certo? Então, o que acontece? O número que está nessa primeira linha vai ser igual a 0 no quociente vezes 5 mais algum desses números aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Mais o resto. Eu vou botar resto. Que é o resto da divisão por 5. Que pode ser 1, 2, 3 ou 4. Né? Aqui é o 0. Ora, os elementos da segunda linha vão ser igual a 1 vezes 5 mais esses restos, certo? Os elementos da terceira linha vão ser igual a 2 vezes 5 mais esses restos. Se for da primeira coluna, o resto é 1. Se for da segunda coluna, o resto é 2. Se for da terceira, o resto é 3. Se for da quarta coluna, o resto é 4. Se for da quinta coluna, o resto é 0, certo? Quer ver? Vamos testar, ó. O 11, 2 vezes 5 mais o resto 1, primeira coluna. O 12, 2 vezes 5 mais 2, 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Então, o resto 2, segunda coluna. Então, o que eu vejo aqui? O número 1022. Se eu dividir por 5, separo 10. 2 vezes 5, 10, para 10, nada, abaixo 2. Abaixou 2, abaixei. Não dá para dividir, porque aqui continua menor do que o divisor. Sim, então coloca um 0 aqui. Então, quando você abaixar, não der para dividir, põe um 0 aqui. 22, que eu ponho aqui 4. 4 vezes 5, 20. Resto 2. Resto 2, então ele vai estar na segunda coluna. Certo? O resto 2 indica que ele vai estar na segunda coluna. Só daí eu já vou ter que marcar a letra B ou a letra D, certo? Vai ser B ou D. Agora, olha o seguinte. Quando ele está na primeira linha, né, o quociente é 0. Quando ele está na segunda linha, o quociente é 1. Quando ele está na terceira linha, o quociente é 2. Quando ele está na quarta linha,
o quociente vai ser 3, certo? Olha o nosso quociente aqui, 204. Ora, em que linha vai estar? Na linha 205. Não está dando o a mais da linha? Tá. Ó, quociente 0, primeira linha. Quociente 1, segunda linha. Então a linha é 1 a mais que o quociente. Quociente 2, terceira linha. Quociente 3, quarta linha. Quociente 204, linha 205. Ora, se ele vai estar na linha 205 e na segunda coluna, que letra eu vou marcar? Letra C. Beleza, gente?